vez, o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pode bater palmas que o Senhor merece. Deus. Nós vamos ter essa parte bem breve, louvado seja Deus. É a Santa Ceia do Senhor que vai ser ministrada daqui a pouquinho, louvado seja Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai continuar fazendo coisas grandes aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler uma palavra para meditação, igreja, louvado seja Deus. Daqui a pouco nós vamos entrar na palavra do Senhor. Eu vou fazer mais uma oração com os irmãos, uma pequena oração. Já foi orado, louvado seja Deus, nós já oramos, mas quanto mais oração, mais bênção, louvado seja Deus. O livro de Isaías, você que tem a sua Bíblia, livro de Isaías, no capítulo de número 43, glória a Deus. Isaías 43, a nossa meditação aqui nesta noite. Logo após, quero fazer uma oração e daqui a pouco nós vamos estar entrando na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar conosco aqui nesta noite. Quem crê, diga amém. Aleluia. Isaías 43, no verso de número 13 da palavra de Deus. Quero esperar todos encontrar. Isaías 43, verso de número 13. Aleluia. Quantos encontraram? Diga glória a Deus. Aleluia. Que diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que se Deus Ele quiser fazer uma obra, fazer algo na nossa vida, ninguém pode impedir, nem mesmo o diabo, ele não pode impedir, louvado seja Deus, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor, aproveitando que os irmãos ainda estão de pé, e daqui a pouco nós vamos entrar na palavra de Deus. Amém? Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, meu Deus querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para bendizer e louvar o Teu santo nome. Eu já sinto aqui a Tua presença, Senhor querido. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, venha ficar à vontade aqui neste lugar, Senhor querido. Venha operar maravilhas aqui neste lugar, Senhor, para que eu seja, Pai querido, que a Tua palavra diz que onde estiver dois ou três reunidos em nome do Senhor, o Senhor também se faz presente, e aqui está um povo, Pai querido, abençoado, um povo, Pai querido, lavado e remido com o sangue do Cordeiro, para bendizer, louvar o Teu nome. Deus, estenda as Tuas mãos sobre a nossa vida aqui nesta noite, nesta tarde, e em nome de Jesus, meu Pai, venha confirmar a bênção e a vitória, opera maravilhas em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, meus amigos? Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Eu gosto de cantar alguns corinhos, louvado seja Deus, mas devido ao horário, louvado seja Deus, já vamos entrar na palavra de Deus nesta noite, louvado seja Deus. Devido ao horário, louvado seja Deus, ainda tem a Santa Ceia para ser ministrada, louvado seja Deus. A Deus é amor desse jeito, louvado seja Deus, sempre levanta, mas tudo é para a honra e a glória do Senhor. Eu quero que os irmãos, em nome de Jesus, se coloquem de pé mais uma vez com a sua Bíblia, para nós fazer a leitura da palavra de Deus aqui nesta noite. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar com você assim, como Ele já falou no meu coração. Ele tem uma palavra para a sua vida aqui nesta tarde, louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7 da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Lucas, no capítulo 7 e no verso de número 11. Aleluia, louvado seja Deus.
É uma passagem bastante conhecida. Louvado seja Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar nos nossos corações aqui nesta tarde. Lucas, no capítulo de número 7 e no verso de número 11 da palavra de Deus, que diz assim: todos encontraram? Amém. Louvado seja Deus. Se tiver alguém procurando, diga-me, espere. Todos encontraram? Lucas 7, 11, que diz assim: e aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto se assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o teu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvado seja Deus. Somente até aí. Pode se assentar. Desocupa as tuas mãos e exalta o Senhor. Salve para os Aleluia. Aleluia. Nós sabemos, meus irmãos, hoje é um culto de Santa Ceia, mas eu quero falar um pouco de Jesus aqui nesta noite, porque o Deus, Ele já ministrou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos entender principalmente nos evangelhos. Nós vamos entender que Jesus, quando Ele andava sobre a terra, grandes sinais, grandes maravilhas, Jesus, Ele operava. Louvado seja Deus. Não é porque o homem queria, não era porque, louvado seja Deus, talvez alguém determinou para ele fazer, não. Ele já veio com o intuito na face desta terra para passar as aflições que o homem passa. Ele já veio com o intuito nesta terra de fazer grandes coisas da parte de Deus, inclusive morrer numa cruz no Calvário para cada um de nós. Mas nós sabemos que durante o seu ministério na face desta terra, nós vamos ver que aonde Jesus ele passava, algo acontecia. Nós vamos ver na palavra de Deus que durante os seus 3 anos de ministério na face desta terra, aonde Jesus passava, algo tinha que acontecer. Por quê? Porque Jesus era 100% homem, mas também a Bíblia vai dizer que ele era 100% Deus. E aonde Deus está, meus irmãos, não tem como o milagre não acontecer. Aonde Deus chega, não tem como o milagre não acontecer. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que aonde Deus chega, até a tristeza, ela tem que saltar de alegria. A Bíblia vai dizer que ela tem que saltar o nome do Senhor. Nós podemos entender que o maior especialista em operar milagres é Jesus. Nós sabemos que não existe homem, não existe mulher capaz, louvado seja Deus, de fazer o que Jesus ele faz, porque ele era Deus, era fácil, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que onde ele passava, uma grande multidão seguia Jesus pelo caminho. Por quê? Por que uma grande multidão seguia Jesus? Porque ele sabia que andando com Jesus eles iam alcançar milagres. Ele sabia que algo
Senhor Jesus. Eu imagino que se fosse nos dias de hoje, tem muitas pessoas que vão para a igreja em busca de milagre em nome de Jesus. Tem muitas das vezes nós vemos pessoas que ele vai por causa da revelação e não por causa de Jesus. Eu imagino que se fosse nos dias de hoje, as ruas não cabiam de gente, porque aonde Jesus passava, o milagre acontecia na hora. Talvez a pessoa já estava ali há alguns meses fazendo ali consultas, exames e constataram um câncer. E nós sabemos que o câncer não é difícil para a medicina. É raro uma pessoa escapar de um determinado câncer. Mas Jesus, ele tinha milagre para liberar. E eu imagino que se fosse nos dias de hoje, onde Jesus passava pelas ruas, uma grande multidão também seguia Jesus, porque talvez eram pessoas enfermas, talvez eram pessoas endemoniadas, talvez eram pessoas que precisavam de uma bênção que somente Deus podia operar na vida dele. E nós sabemos, meus irmãos, que existem muitas pessoas que choram porque o seu problema não é resolvido, não é para o homem, não é para a mulher, é para Deus. E talvez se soubessem que Jesus ia passar lá em Nova Serrana, dava um jeito, não ia ter, porque quem está passando lá não é o homem, não é o irmão Marquinhos, não é o pastor Leonas, não é o pastor Zé Maria, mas é Jesus. E eu vou lá porque eu sei que se eu encontrar com ele, eu vou receber a minha vitória. Então não é novidade, meus irmãos, que a multidão seguia Jesus. Infelizmente, existiam pessoas que seguiam Jesus para procurar defeito em Jesus. Infelizmente, existiam pessoas como os escribas, fariseus, que andavam com Jesus para ver se Jesus estava operando no sábado, porque naquela época não era permitido fazer milagre no sábado. E a maioria dos milagres de Jesus foram no sábado, louvado seja Deus. Queria seguir Jesus para criticar. Infelizmente, existiam pessoas que seguiam Jesus, louvado seja Deus, para ver se Jesus ele ia passar vergonha, se o milagre não ia acontecer. Mas a Bíblia vai dizer que aonde Jesus estendia sua mão, não tinha demônio que ficava de pé, não tinha enfermidade que ficava de pé, não tinha tristeza que permaneceu, porque era Deus, e Ele está vivo, Ele está em nosso meio nesta tarde. Infelizmente, os planos daquelas pessoas que iam só para ver o que Jesus tinha para falar, para fazer, era frustrado, felizmente, porque ia para ver Jesus passando vergonha, ia para ver Jesus talvez sendo entregue para sofrer açoites, louvado seja Deus. Mas o tempo determinado de Deus ainda não estava na hora para Jesus passar pela cruz. E aonde ele passava, milagres aconteciam. Aonde Jesus passava, ele não passava por um acaso, não. Ele já sabia. Quem sabe, louvado seja Deus, ele estava a quilômetros de distância, mas ele já sabia que existia uma pessoa lá na beira do caminho precisando de um milagre. E agora reúne os seus discípulos, reúne uma multidão e vai. E quando aquela pessoa está vendo Jesus vindo, como aquela mulher do fluxo do sangue, talvez ela, como ser humano, ela pensava, não, mas que coincidência, Jesus está passando por aqui, mas Jesus está pensando, não é coincidência, eu já sabia que há 12 anos você estava aqui na beira deste caminho, eu já sabia, e Deus está dizendo nesta noite, Deus já conhece o teu problema, Deus já conhece a tua dificuldade, Deus já conhece, já sabe até onde nós podemos ir, até onde nós não podemos ir. Louvado seja Deus. Talvez eu falo com pessoas aqui nesta tarde que você já olhou para um lado, olhou para o outro e viu que não tem jeito.
Mas eu te convido a usar a tua fé aqui nesta tarde, porque se você crê, Ele vai fazer um milagre. Ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui nesta tarde. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aonde Jesus passava, algo tinha que acontecer e uma grande multidão seguia Jesus. Alguns, é claro, seguiam Jesus porque sabia que ele era um grande profeta. E eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas aqui nesta tarde que está seguindo Jesus, que está andando com Jesus, não é por curiosidade, não é para testar a fé, não. Eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas aqui nesta tarde que está seguindo Jesus pelo caminho, é porque sabe que só Jesus pode resolver os problemas, é porque sabe que ninguém pode resolver os seus problemas, é porque sabe que quem tem a salvação é só Jesus. O homem não pode nos dar salvação, nem a mulher, nem a nossa mãe, ninguém, assim senão Jesus. A Bíblia vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai no céu, ninguém vai a Deus se primeiro não passar por Jesus. Aleluia. Se não passar por Jesus, não tem jeito. Se não crer, não tem jeito. Se não crer que Ele morreu no madeiro, não tem como ser salvo. Tem um colega meu que trabalha junto comigo. Às vezes, meus irmãos, eu estou no Espírito, mas ele faz questão de me provocar, falando que o céu não existe. Ele fala comigo que não existe demônio. Um dia ele falou comigo, eu deixo, porque eu sou oro. Mas teve um dia que ele falou algo comigo que eu não suportei, eu não aguentei. E toda vez que ele vem, eu não fico contra a palavra, eu debato com ele. Ele disse que Jesus já pecou, que Jesus é um pecador. E eu olhei para ele e falei assim: agora você já pegou pesado. O único homem que não pecou, sendo homem e Deus, foi Jesus. Quando Jesus andou na terra, ninguém, louvado seja Deus, pode falar, ninguém tem o direito de abrir a boca e dizer que Jesus pecou, porque ele não pecou. Tudo que Jesus fez foi morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade, para salvar eu, para salvar você, para salvar o mundo. Louvado seja Deus. E por mais, meus irmãos, que eu mostro versículos na Bíblia, ele fala: a Bíblia não é verdadeira. Aí eu só oro. Não adianta, louvado seja Deus. A Bíblia diz que não podemos lançar pérolas para os porcos. Quem não quer receber Jesus, quem não acredita na palavra valiosa, poderosa de Jesus, não merece ouvir, não quer ouvir, deixa. Nós temos que orar, porque eu tenho certeza que se Deus quiser salvar aquela alma, um dia Deus vai salvar ela, Deus vai tratar com ela. Louvado seja Deus. Mas Jesus, meus irmãos, quando ele andou na face da terra, ele já sabia de tudo que ele ia passar. Ele sabia que ia ser rejeitado. A irmã cantou aqui o hino, e eu prestei muita atenção. Eu gosto de prestar atenção. Até Pedro, que andava lado a lado com Jesus, Jesus escolhe 12. Entre os 12 tinha 3 que andava com Jesus, que era mais íntimo de Jesus, que é Pedro, Tiago e João. Pedro estava no meio dos 3. Pedro, Jesus colocou a responsabilidade sobre Pedro de, louvado seja Deus, conduzir a igreja dele na terra. Mas Pedro foi um que negou a Jesus. Então, meus irmãos, nós podemos ver na palavra de Deus que Jesus, ele já veio sabendo que ele ia ser rejeitado, sabendo que ele ia ser crucificado. Mas ele veio porque ele sabia. A Bíblia vai dizer em João 1, João 1, que no princípio era o verbo,
entendo que Jesus, quando Deus ele criou a terra, quando ele criou os céus, quando ele criou o homem, quando ele criou a mulher, quando ele criou tudo, Jesus estava do lado. E agora eu posso entender na Bíblia Sagrada que quando Deus vê o homem se desinclinando para o pecado e vendo o homem que não tinha jeito, eu vejo Jesus se levantando, quem sabe com meus olhos da fé, dizendo: Pai, mas eu vi o Senhor criando o homem, eu vi o Senhor criando a mulher, eles são nossos, eles não podem ser de Satanás. Eu vou descer lá e vou morrer na cruz do Calvário, mas eu quero este povo aqui na glória, eu quero este povo aqui no céu. Aleluia! Eu contemplo com meus olhos da fé, Jesus, eu vou descer para morrer pela humanidade, porque eu quero que eles venham para cá e um dia todos nós celebramos aqui na glória. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus ele operava muitos milagres, muitas maravilhas. Nós podemos ver que Lázaro estava há 4 dias morto. Nos costumes dos judeus, até 3 dias poderia acontecer um milagre e a pessoa ainda reviver, mas depois de 3 dias não tinha como, já estava entrando em estado de decomposição. A pessoa que morreu depois de 3 dias não tinha como, e o povo não cria em Jesus, o povo murmurava: não, isso aí é fachada, daqui 1 mês, daqui 2 meses acaba a fama, acaba tudo, é fachada. Talvez esse homem está tramando com as pessoas, mas Jesus, ele demora 4 dias para chegar. No 4º dia ele chega, e Marta chega correndo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele chora e fala com Marta: se tu creres, verás a glória de Deus. Ele chora, meu irmão. Sabe por que Jesus ele chora? Porque o povo já estava cansado de contemplar os milagres que Jesus fazia. O povo já estava cansado de contemplar Jesus. Ele chegava pessoas, 38 anos ali, enfermo. Jesus só estendia a mão e falava: pode levantar que você está curado. E a pessoa era curada na hora. O povo contemplava, mas o povo duvidava. Quando Jesus chega, o povo se reúne na porta do templo ali, na porta do túmulo ali de Lázaro. Quem sabe para rir, a Bíblia diz que alguns até zombavam de Jesus. E Jesus ele chora porque o povo já tinha visto o que Jesus tinha feito, mas não cria que Jesus era capaz. É por causa disso que ele chora. Quando ele encontra uma pessoa que só sabe murmurar, quando ele encontra uma pessoa que não sabe usar a tua fé, mesmo sabendo que Jesus ele pode todas as coisas, ele pensa contigo e fala assim: mas como é que pode uma coisa dessa? Ele já viu, ele sabe que eu sou Deus, e ele não usa a sua fé, ele não crê que eu posso fazer, ele fica triste. E Jesus ele chora. Não é por causa de Lázaro. Por quê? Porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele não chora porque Lázaro era seu amigo. Ele chora por causa da incredulidade daquele povo. Mas ele ora a Deus e fala com Deus. E agora Deus ele concede. A Bíblia diz que ali, depois que Jesus ele chama Lázaro para fora, depois de 4 dias, o povo se converte. O povo olha e fala assim: verdadeiramente esse é o Messias. Verdadeiramente esse é Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus não entristece, meus irmãos. Tem crente velho de crente, velho, e ainda tem dúvida do que Deus ele pode fazer. Qualquer luta, qualquer prova, está reclamando, não crê que Jesus ele pode arrancar esta enfermidade, não crê que Jesus pode abrir as portas que estão fechadas. Louvado seja Deus. Um certo homem um dia falou com Jesus: vai na minha casa, porque tem o meu servo está ali enfermo, está ali ruim. Louvado seja Deus. Depois ele
vai ficar curado. Jesus, ele vira para aquela multidão e fala assim, ó, nem em Israel eu vi tanta fé. Sabe por quê, meus irmãos? Aquele homem não tinha os costumes, louvado seja Deus. Talvez ele não tinha contemplado muitos milagres, talvez ele não tinha contemplado com teus olhos, mas a fé daquele homem era tão grande que ele diz, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas eu tenho fé que se o Senhor não pegar uma palavra daqui, ele vai ser curado lá. E Jesus vai falar, nem em Israel eu vi tanta fé. E a Bíblia vai dizer que Jesus fala, então seja feito o que você me pede. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, o seu criado em gestação, muitas das vezes Jesus está precisando ver fé na nossa vida para operar o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes ele procura fé e não encontra. Talvez ele está pronto para fazer o milagre, talvez ele está pronto para entregar a vitória, mas quando ele olha para o coração daquela pessoa, ele não encontra fé. E ele fala, não, se não tem como, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé e sem amor é impossível agradar a Deus. Aleluia. Como eu já disse, meus irmãos, Jesus ele já tinha seus planos. Jesus ele já sabia. Ele não ia por acaso nos lugares, não. Ele ia porque ele sabia que ele ia encontrar uma pessoa endemoniada, uma pessoa enferma. E ele sabia que ele estava ali e necessitava da tua cura. E agora ele está indo para uma cidade chamada Naim. Louvado seja Deus. Ali existia uma mulher que já tinha passado por uma aflição muito grande. Naquela época as mulheres não trabalhavam. Naquela época mulheres não poderiam trabalhar, é só os maridos. E quando os filhos crescessem, os filhos também que tinham que trabalhar para sustentar a casa. Mas a Bíblia vai dizer, a Bíblia não diz como aquele homem morreu, mas a Bíblia diz que o marido daquela mulher ele morre. Só que eles tinham um filho, louvado seja Deus, e o marido daquela mulher ele morre, ele chega a falecer. Aquela mulher ela leva um baque porque eles eram uma família e agora a morte ceima o seu marido. E agora quem sabe ela está ainda no luto, ela está ainda com o coração abatido porque o seu marido ele se foi, mas ainda restava o teu filho. E o teu filho, quem sabe, trabalhava para colocar o alimento dentro de casa. Mulher naquela época não poderia trabalhar, e se não fosse o seu filho, talvez elas passavam necessidade, louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que algum tempo depois, louvado seja Deus, o seu filho também veio a falecer. E agora eu vejo a única esperança daquela mulher sendo levada de água abaixo. Louvado seja Deus. A única esperança daquela mulher que era o teu filho, para sustentar a casa, para consolar ela. Por quê? Porque ela já tinha perdido o seu marido, era o seu filho, mas a morte chega e ceia o teu filho. Aleluia. E agora, louvado seja o nome do Senhor. Ela não conhece Jesus, mas Jesus conhece ela. Talvez tem pessoas aí fora que ainda não ouviu falar de Jesus, mas Jesus já viu ela há muito tempo e ela depende de mim, depende de você, para chegar nesta pessoa e falar assim, eu conheço Jesus, que Ele pode todas as coisas. Aonde Ele chega, o milagre acontece, e o mais importante, Ele é quem salva a nossa alma e nos leva para morar no céu. Bíblia diz, meus irmãos, que aquele povo não tinha conhecimento de Jesus. Já tinham visto falar de profeta, mas pelo que a Bíblia diz, naquela região não tinha um profeta. Por quê? Louvado seja Deus, porque senão às vezes se houvesse um profeta como Elias, como Eliseu naquela região, nesta época, talvez poderia orar e aquele jovem poderia reviver. E agora a multidão ela se reúne e vai com aquela mulher para velar aquele jovem, para enterrar, melhor dizendo, aquele jovem. Sai da porta da cidade de
O que me chama a atenção é que a multidão que seguia aquela mulher para enterrar o teu filho era uma multidão que estava triste, porque não tem como uma multidão estar feliz indo enterrar uma pessoa, não tem como. Pela lógica humana, todos que estavam ali estavam compadecidos daquela mulher, estava cabisbaixa, estava triste, porque havia contemplado a aflição daquela mulher e estava triste. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus também vinha com a multidão. Sabe o que me chama a atenção desta palavra? A multidão que vinha com Jesus vinha feliz. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem anda com Jesus não anda de cabeça baixa. Quem anda com Jesus só anda feliz. Quem anda com Jesus não tem motivos para se entristecer. Ainda que ele se entristece, ele lembra que Jesus está com ele. Aonde Deus está, até tristeza, até que saudade e alegria. Agora eu vejo uma grande multidão cantando, louvando a Jesus. Esse é o Messias. Muitos era só para ver o que Jesus ia fazer, mas existia uma grande multidão, uma boa parte que estava ali porque cria em Jesus como Salvador da humanidade. E agora aquela multidão está feliz, aquela multidão está alegre. Agora se encontra uma multidão feliz com uma multidão triste. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele encontra com aquela mulher, encontra com aquele povo, e a multidão, quem sabe, está glorificando e para. Mas o que está acontecendo? Jesus, ele para, e a primeira coisa que ele fala com aquela mulher é: mulher, não chores. Ele não pergunta para ela o que está acontecendo, porque eu já falei, eu falo de novo. Jesus, ele já sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que acontece na minha vida. Ele sabe o que acontece na sua vida. Antes mesmo de você abrir a boca e pecar com ele já está sabendo o que está acontecendo conosco. A primeira coisa que ele fala é: mulher, não chores. Como é que a mulher não ia chorar? Pois já tinha perdido seu marido, agora perde seu único filho. Pela lógica humana, muitas pessoas ali estavam murmurando e dizendo: esse homem só pode ser doido, porque eu conheci Jesus. Só pode ser doido. Como é que ele está vendo nós enterrar o filho da mulher, filho único, e fala com a mulher: não chores. Não tem como não chorar, não tem como não ficar triste. Mas Jesus, ele fala: não choras, porque ele sabia, louvado seja Deus, que ele ia estender as mãos, e daqui a poucos minutos aquela mulher não ia ter motivos para chorar. Aquela mulher só ia ter motivos para agradecer. Aquela mulher só ia ter motivos para glorificar o nome do Senhor. Não podia chegar nem tocar no defunto, não podia tocar no esquife pela lei. Mas Jesus, ele quebra protocolo quando ele quer abençoar alguém. Quando ele quer fazer a obra, quando ele quer operar um milagre, ele quebra protocolo. Não podia fazer milagre no sábado, mas Jesus, ele chega no homem que estava 38 anos no tanque, à beira do tanque, para ser curado, depois que a água fosse agitada, e diz: pega seu leito e vai embora. E era sábado, não podia carregar a cama, mas ele quebra protocolo, porque aquele homem ia chegar lá nos escribas e fariseus, e eles iam perguntou para ele: quem mandou você carregar a cama? Eles não estavam nem aí com o que Jesus tinha feito na vida daquele homem, mas eles estavam preocupados com o homem carregando a cama. Mas Jesus estava dizendo: eu quebro o protocolo. Ele estava aqui 38 anos, ninguém perguntou o que você tem, ninguém te ajudou a entrar no tanque, ninguém te curou, e agora quer perguntar por quem que carrega a cama. Ele quebra o protocolo. Glória a Deus. E aquele homem disse: aquele que me curou, ele falou para me levar minha cama. Aquele que me curou falou: leva a sua cama, e eu vou obedecer, porque 38 anos ninguém me curou, ele me curou.
Aleluia. Jesus ele chega e toca no esquife e libera a palavra. O homem pode falar muitas coisas, muitas besteiras, muitas coisas que talvez não tenham nem sentido, mas quando Deus ele abre a boca para falar, o milagre acontece. Deus ele não fala nada perdido. Tudo que Deus fala tem proveito. E hoje ele está falando com você que nesta noite, não temas, creia, porque eu sou na sua vida e eu estou aqui para te abençoar. Aleluia. Aleluia. Ele diz para aquele jovem, a ti te digo, levanta, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem agora se assenta no esquife e começa a falar. O povo se admira. O povo não conhecia, não existia profeta naquele lugar. Por quê? Como eu já disse, se houvesse profeta, talvez orava e o milagre acontecia. Mas o povo fala, a multidão que estava triste agora fala: Deus visitou o teu povo. Deus enviou um profeta. Se você ainda tem dúvida que Jesus está aqui nesta tarde, comece a acreditar que Ele está aqui. Deus já tinha enviado Jesus, é um povo que não sabia, mas nós sabemos que Ele está aqui. É motivo de glorificar o nome dEle, é motivo de agradecer a Ele, porque nós sabemos que há muito tempo Ele já está aqui, há mais de 2000 anos atrás Ele já está aqui. Então não tem motivos para nós glorificar, não tem motivos. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem se assenta e começa a falar. O povo se maravilha. Talvez o diabo achou que aquela multidão triste ia contaminar a multidão que estava feliz, mas foi ao contrário. A multidão que vinha feliz, glorificando a Deus, agora contagia a outra multidão pela palavra, pelo poder de Jesus Cristo. E aquela multidão que vinha triste, agora se alegra, porque grandes coisas Deus ele fez no meio daquele povo. Eu imagino muitas pessoas orando e falando: a esperança dessa mulher voltou. Essa mulher não tinha motivos mais para sorrir, mas chegou este homem chamado Jesus de Nazaré, e ele entregou os sonhos desta mulher, entregou a esperança desta mulher. E agora, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que aquela multidão agora se alegra e fica feliz com o milagre que aconteceu. Louvado seja Deus. Hoje é tarde de Santa Ceia, dia de Santa Ceia do Senhor. Jesus andava com seus discípulos, operava maravilhas, milagres, sinais, e muitos criam, muitos não criam, mas a Bíblia vai dizer que na última ceia de Jesus ele se entristece. Por quê? Porque ele era 100% homem e 100% Deus. Só que ele já sabia o que estava para acontecer, o que via à frente. Ele já sabia o que ia acontecer. Primeiramente, Judas, um dos discípulos que Jesus chamou, um dos que Jesus escolheu a dedo, ele sabia que Judas ia trair. Ele sabia que Judas ia entregar ele. Mas tinha que acontecer. Ele se entristece, ele chega a falar com Deus: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele estava dizendo: Deus, Pai, eu sei que eu vou sofrer por esta humanidade. Eu sei que eu vou passar por coisa que o homem não daria conta de passar. E como homem eu te peço, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade
você é Deus. E agora, meus irmãos, aleluia. Pode bater palmas para Ele, porque Ele merece. Bate palmas. Oh, maravilha. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Judas Iscariote chega, traz Jesus. Jesus é pego. Naquela última ceia, Ele fala com os discípulos: fazei isso em memória de mim. Louvado seja Deus, porque Ele sabia que todas as vezes que os discípulos, que nós tocássemos na Santa Ceia, nós ia lembrar que Jesus, Ele fez algo que o homem não poderia fazer, para nós entrar no céu, para um dia nós estar com Ele na glória. Ele diz: meus discípulos, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Por isso que Ele disse: lembrai, todas as vezes fazer isso, lembra de mim, porque todas as vezes, meus irmãos, que eu toco na Santa Ceia, eu lembro, eu contemplo com meus olhos da fé Jesus, Ele sendo crucificado, Ele andando por aquelas ruas de Jerusalém, ou por aquelas ruas, louvado seja Deus, ali no destinatário, ali no Gólgota, para morrer crucificado por mim, para morrer crucificado por todos nós. Eu lembro, mas na mesma hora que eu fico triste, eu fico alegre. Por quê? Porque eu imagino Jesus, Ele falando com Deus: Pai, está consumado. A missão de Jesus foi cumprida. Jesus operou milagres, como esse milagre que nós acabamos de relatar. Mas a principal missão de Jesus foi cumprida. Ele morreu na cruz do Calvário, e vai chegar um dia que Ele vai descer dos céus e vai arrebatar, vai pegar a tua igreja, aquele que crê, aquele que está aqui, aquele que está aqui com a Santa Ceia, lembrando dele, aquele que tem fé que Ele vai voltar e levar a tua igreja para morar com Ele. Nós cremos, meus irmãos, quem crê que Ele vai voltar, aleluia, quem crê que Ele está voltando, pode bater palmas por Ele, que Ele merece, aleluia. Quem recebe esta palavra, bate mais palmas para o Senhor. Meus irmãos, foi o que Deus colocou no meu coração. Ele tem muito mais para falar. Eu tenho certeza que se eu fosse falar aqui das maravilhas de Jesus, que Jesus operou, nós íamos ficar aqui até 10 horas da noite, porque grandes coisas Jesus Ele fez em nosso meio. Mas nós sabemos que tudo é com ordem, essência. Está ali a ceia do Senhor. Pastor Leônidas vai ministrar a ceia do Senhor nesta tarde para os membros. Louvado seja Deus. E lembra daquele dia, meus irmãos. Vai chegar um dia que eu creio que Jesus, o próprio, vai chegar diante de nós e falar: aqui, ó, a ceia. Louvado seja Deus. Ele vai nos dar a ceia lá no céu. Por isso vale a pena nós continuar firmes, porque Ele ainda faz milagre. E o mais importante, Ele está vindo aí para arrebatar a sua igreja. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Receba o servo de Deus com a salva de palmas bem alegre para Jesus. Irmãos, todos estão saciados aí pelo poder da palavra. Diga glória a Deus. Fica de pé, nós já vamos fazer aqui uma oração para nós ganharmos tempo, para nós já celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Uma palavra foi pregada. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer: examina o homem, pois a si mesmo, depois coma desse pão e beba desse cálice. Nós costumamos sempre dizer que a Santa Ceia, ela é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós, né? O pastor não sabe aquilo que você está fazendo, mas Deus, Ele sabe. Então é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós, né? Isso aqui é uma responsabilidade pessoal. E nós vamos orar agora, vamos pedir a Deus perdão, né, os nossos pecados. Eu já vou lavar minhas mãos para celebrar aqui a Santa Ceia do Senhor. Um minuto de oração, todos dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, a tua palavra
fiel, justo e poderoso para nos perdoar. Olha aí para a igreja, o Senhor sabe que cada irmão, membros desta igreja, enfrentou para chegar até aqui no dia de hoje. O inimigo não queria, mas o Senhor que sustentou e ajudou e do teu povo chegar até aqui para saciar a tua alma. Receba a nossa oração e confirma sobre a nossa vida o teu milagre no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nessa tarde de hoje. Aqui no nosso meio tem uma pessoa que se encontra aqui entre nós, que desde o momento em que nós chegamos aqui, que nós fizemos a primeira oração, o Espírito Santo me revela que essa pessoa, você não tem andado muito bem de saúde, a sua saúde não tem sentido bem, e Deus manda dizer para essa pessoa que Ele te trouxe aqui nessa tarde de hoje, e Ele está fazendo uma obra aí na sua saúde, e você vai contemplar assim uma agir de Deus. Você vai dizer, Deus, porque eu estava mal e agora eu estou bem, porque Deus está fazendo uma obra de cura na vida de uma pessoa que está aqui entre nós. Cadê você? Eu te chamo sem dúvida alguma, de óculos, você, irmão, vem cá, eu quero colocar minhas mãos sobre você, porque eu creio no Deus do milagre. Aleluia! É assim, o negócio está meio difícil. Aí Deus sabe, querendo. Amém? Ei, meu Deus do céu. Mas a senhora está sendo revelada aqui nessa tarde de hoje. E a senhora pode crer, irmão. Estou até arrepiando aqui agora. A senhora pode crer no milagre de Deus, viu? Esse irmão aí é homem de Deus, homem de monte, né? E eu creio que ele vai estar apresentando aí. Eu vou estar colocando a minha mãos sobre a senhora também. E eu creio que a senhora vai ter um resultado aí da parte de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que faz milagres. Senhor, meu Deus, eu oro agora. E coloca minhas mãos sobre o alto da cabeça aqui desta mulher. Ela que foi revelada pelo teu Espírito Santo, meu Pai. Esses exames que estão operados, mas eu creio que o Senhor pode fazer uma obra, porque a senhora que sabe todas as coisas. Entra com a tua providência aqui agora. Toca no sangue, nos ossos. Toca pela Bíblia, conta essa mulher aqui agora. Dá saúde para ela e dá surpreender a medicina e garantir um milagre em nome de Jesus. Creia, sai daqui hoje crendo. Sai daqui hoje dizendo assim: o resultado é operado, mas o meu Deus, Ele é maior do que o resultado. Eu creio nisso. Creio nisso que nós irmãos, eu quero orar. Preste atenção, aqui no nosso meio, o Espírito Santo de Deus está me revelando. E tem uma pessoa aqui do lado das irmãs também, que não está sendo fácil para você. Se vira a Deus. Ele sabe que não é fácil para ninguém. Mas tem um irmão aqui que, se você fosse olhar para aquilo que você tem enfrentado, nem aqui você estava hoje. E Deus pode dizer para essa irmã: fica tranquila, você não está sozinho nesse barco, não. Ele está contigo. E é Ele que vai te sustentar até o último dia da tua vida. Aonde está essa irmã? A senhora de óculos. Ele vai te sustentar. Eu não sei aonde você mora, mas eu pude contemplar muito claro o filho dessa irmã. E essa pessoa não é adulta, não. Eu pude ver que mais ou menos até mais 10 anos de idade ela pode ter. E eu vi essa criança indo na companhia de outras crianças até o rio para se banhar. E essa criança sendo afogada. E Deus está dando um livramento. Aonde está? Deus livra essa criança de um afogamento. Eu via ela com outras crianças indo se banhar em um lugar e ela sendo afogada, e Deus está dando um livramento. Eu chamo sem dúvida alguma. Cadê essa mãe? Quer receber de Deus um livramento? A senhora levantou a mão, leva a vitória hoje. Jesus dá o livramento. Irmãos, eu quero orar. Tem uma pessoa aqui no nosso meio, do lado dos meus irmãos, que eu via uma pessoa procurando este irmão e te propondo num negócio. E ele querendo te engavelar de todo jeito. Que é melhor para você, vai ser melhor para você. E Deus está falando para você vigiar, porque o inimigo quer usar essa pessoa para te dar um prejuízo. Aonde está? Ainda não, meu Senhor? Sentado no breve, toma posse da vitória. Jesus garante.
receberam algo da parte de Deus, só que você não está exercitando aquilo que Deus deu. E Deus manda dizer: coloque em prática, põe em prática, desperta o dom que Deus ele te deu. Aonde está? A irmã toma posse, minha irmã, está faltando mais uma pessoa. Ainda não? A última pessoa, a irmãzinha, ela toma posse. Desperta o dom de Deus que há na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Tem pessoas que acham que o dom de Deus é só quem prega, é só quem ora com revelação. Não, tem muitos dons. Aleluia. E aqui, dom, quando a Bíblia vai falar de dons espirituais, irmãos, que a gente recebe da parte de Deus. Eu até trouxe um ensinamento na igreja, segunda-feira, do doutrina, a respeito daquela parábola que Jesus ele contou, daqueles 3 homens, né? Que um ele chegou e deu 5 talentos, o outro ele deu 3, melhor 2, o outro ele deu só 1. Porque às vezes alguém pode falar assim: Deus faz acepção, uns ele dá mais, outros ele dá menos. Não, os dons são dados segundo a medida da nossa fé, porque tem pessoas que não têm fé, às vezes de usar os 3, 4 dons. Tem pessoas que já têm um punhado e usam tudo. Você está entendendo? E às vezes eu já vi pessoas pregar essa palavra e levar isso para um lado de prosperidade. É talento a prosperidade. Não, talento aquilo ali, e Jesus ele falou, é trabalhar na obra. Porque você vai ver que aquele que ganhou 5 talentos, ele granjeou e conseguiu mais 5. O que ganhou 2, conseguiu ali granjear e mais 5, conseguiu 4. O que recebeu 1, enterrou. E você vai ver que quando o Senhor voltou para acertar as contas dele ali, aquele que recebeu 5, eu sei, aqui estão os meus talentos. O Senhor me entregou. O Senhor me entregou 5, eu consegui mais 5. Está aqui os 10 talentos aqui agora. O que o Senhor falou para ele? Entra no meu reino. Ele está preparado desde a fundação do mundo. Porque você foi fiel no pouco, mas sobre o mundo eu vou te colocar. Entra para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E recebeu 2 da mesma forma. Quando o Cristo recebeu 1, chegou, falou assim: Senhor, eu sabia que o Senhor é duro. Que o Senhor é severo. Eu enterrei que o Senhor está ali, mas eu guardei aqui, agora está aqui. O Senhor me deu 1, está aqui o mesmo 1. O que o Senhor falou para ele? Servo malvado. Eu poderia ter pegado o meu talento, entregado os banqueiros aí, eu ia receber pelo menos juro quando eu voltasse. Mas você enterrou, não granjeou com ele. Não pega, chamou o céu, vem cá, pega esse 1 aí, talento dele e dá o que tem 10 aí. Porque diante de Deus é assim, até aquele que não tem será tirado. Aleluia. Então, se nós trabalhar para Deus, é um risco muito grande a gente chegar naquele último dia e ouvir essa palavra. Ele pegou, mandou amarrar aquele servo e jogar ele nas trevas exteriores. Onde haveria ali ranger de dentes e trevas e ranger de dentes. Aleluia. Então, todos nós sabemos fazer a mesma coisa para o Senhor, irmão. Porque às vezes você não é de subir no altar e pregar, você pode ir para a igreja, você está fazendo obra. Às vezes você não é por exemplo assim, de louvar, mas você convida uma pessoa lá para vir para a igreja, você está fazendo a obra. Só que hoje a gente está vivendo num tempo de acomodismo muito grande, que muitas pessoas têm cruzado os braços e não têm feito nada para Deus. Cuidado, porque naquele último dia lá, você pode ouvir aquela voz. Pega ele, marca os pés, lança lá nas trevas, porque ele não fez nada para mim. Então a gente tem que fazer alguma coisa para o Senhor. Porque cada um de nós sabe fazer alguma coisa para o Senhor. Sabe, cada um de nós sabe fazer alguma coisa. Aleluia. Então ouça aquilo que Deus te deu. Eu aprendo, irmão, que aquilo que Deus ele dá para nós, que a gente deve usar com amor. O que você sabe fazer, faça com amor. Se é cuidar da casa de Deus, faça com amor, sem murmuração. Porque naquele dia você vai ter a tua recompensa. Porque às vezes o pastor não vai te recompensar, porque às vezes as condições não dá, você vai recompensar o que as pessoas fazem na obra de Deus nos ajudando. Mas a de Deus, ela não falha não. Então esforça, faz a obra de Deus, porque Deus vai te recompensar naquele último dia do Senhor. Talvez você está fazendo uma letra também aqui, já vai fazer aqui a oração com vocês. Se Deus revelando, ele vai estar chamando e já vai estar terminando agora mesmo no nome do Senhor. Essa é a pastora Zé Maria com palmas bem velhas. Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Deus, é muita alegria. Eu gosto muito, irmãos, quando a gente vai cultuar a Deus num lugar humilde, um lugar onde a gente vê a humildade naquele lugar, onde a gente vê, irmãos, que Deus está naquele lugar. Isso é muito gratificante, é muito gostoso para nós, né, meus irmãos? Então,
mas estou muito feliz mesmo, viu, meus irmãos? Que Deus abençoe todos. Fique de pé por um instante, nós já vamos estar finalizando, já vou estar passando para o meu irmão, que vai estar finalizando, mas vamos ver o que Deus mais quer conosco aqui nesta tarde. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, uma vez mais, falando com o Senhor, te agradecendo pelo povo, e pedimos, Senhor, se for vontade do Senhor, falais conosco, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia. Se assente por um instante, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, tem uma pessoa aqui no nosso meio que está me revelando a voz do Espírito de Deus que não é engano. Então, mandando dizer para essa pessoa dessa maneira que está chegando um dia de grande surpresa para a tua vida. Deus tem uma grande surpresa para a tua vida. Não se preocupe, porque não vai demorar. O que Deus tem para te entregar não vai demorar e vai alegrar muito o seu coração. Está aqui do lado das minhas queridas irmãs, aleluia. Não vai demorar muito tempo, não. Deus tem uma surpresa para você, aleluia. Surpresa, irmãos. Até quando chega uma pessoa, irmãos, que nós não esperamos, que Ele traz algo para nós e Ele nos surpreende com algo que já é gratificante. Imagina a surpresa de Deus. Imagina, aleluia, quer a bênção da parte de Deus? Está aqui, ô minha querida lá, toma posse da grande vitória de Deus para a tua vida. Olha que me encanta, amado. Tem uma pessoa, quando Deus usava o nosso querido pastor Leônidas aqui, para estar, irmãos, entregando a revelação para a irmã aqui, o Senhor também me revelava uma outra pessoa aqui no nosso meio, que ele também tem uma bênção de uma cura para você, um grande livramento para a sua vida, grande livramento. E essa pessoa é a minha querida irmã que atrás aqui de verde, aqui, ó, ô minha querida, Jesus, isso mesmo, minha querida, Deus também tem para ti um grande livramento, minha irmã, grande livramento. Manda Deus dizer para ti desta maneira, que entende poucos dias, a irmã ia começar a sentir sintomas, muitos sintomas no corpo, principalmente muita tontura, mas Jesus já está dando o grande livramento. Como posso, em nome de Cristo Jesus. Irmãos, o Senhor está me falando aqui no meu coração que o diabo ele quer usar, ele quer trabalhar no coração de uma pessoa, para essa pessoa prejudicar alguém que aqui está em nosso meio. E, irmãos, e eu vejo muito claro o diabo ele querendo trabalhar no coração dessa pessoa, mas o sangue de Jesus vai poder para derrotar Satanás, e não vai te prejudicar não, porque Deus está no controle e Deus te dá o livramento, viu, irmão? Olha, eu vejo muito claro, irmãos, uma pessoa maldosa, usada pelo diabo, querendo fazer uma maldade, querendo fazer algo para trazer tristeza, não só para este homem, mas também para a família dele, para pessoas dizer dessa maneira: como pode alguém tão maldoso, alguém tão sem coração fazer coisa tal? Mas Deus já está dando o livramento e está garantindo a vitória, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, o Senhor está falando aqui comigo, aqui muito claro no meu coração. Preste atenção. A voz do Espírito de Deus está me revelando aqui, meus irmãos, que tem uma pessoa aqui no nosso meio que o diabo ele projetou tudo para te envolver num acidente. Mas eu vejo a mão de Deus te dando o grande livramento. Levanta a mão, meu querido. Olha, Jesus está me falando aqui dessa maneira, que o diabo, eu não sei para onde o varão ia estar indo, não sei com quem o varão estaria. O Senhor não me mostra o livramento para mais ninguém. Pode ser que tinham mais pessoas, mas o Senhor me fala a seu respeito. E Deus me diz dessa maneira: meu servo diz para ele que eu vou dar o livramento, mas também darei um sinal, e ele verá que eu sou com ele para livrá-lo e guardá-lo. Toma posse de grande livramento da parte de Deus.
descer o manto da revelação aqui, meu Oh, Jesus. glória! Irmãos, o Senhor está me falando aqui, meu querido. O Senhor está me falando, está mostrando tão claro. Preste atenção. O irmão ia deitar na sua cama, e poucas horas depois do varão ter deitado, o varão ia começar a sentir como se fosse umas dormências no corpo. E o Senhor me fala tão claro aqui no meu coração, que em meio a essas dormências, ia vir como se fosse um apagão na sua mente, meu querido. E o Senhor está me dizendo aqui muito claro, dizendo: meu servo, diz para ele que eu estou com ele, aonde quer que ele estiver, na cama, na rua, aonde quer que ele estiver, eu estou com ele, guardando, livrando e protegendo ele. Diz para ele que eu estou dando livramento, irmão. Você toma posse. Eu já estou finalizando. Porque, irmãos, é assim. As coisas de Deus é assim. Se nós for dar lugar para Deus e querer que Deus revele, irmãos, orar para Deus, Ele vai revelar. Mas só que tudo é com antecedência. Tem um homem aqui no nosso meio, que o Senhor está me falando aqui, e está me mostrando muito claro, que Ele já te deu, vários e vários livramentos. Ele já te deu um livramento de enfermidade. Ele já te deu um livramento de confusão. Pessoas usarem pelo diabo, armar confusão contra a sua vida para querer te prejudicar. Ele já te deu tantos livramentos, livramento de acidente. E mais uma vez Ele te contempla com um grande livramento. Um grande livramento. Olha, eu vejo muito claro o diabo, ele querendo armar uma cilada. Não é porque você fez para merecer, é porque o diabo é ele que não presta, irmãos. Nós podemos não fazer nada para merecer, mas o diabo, ele trabalha, irmãos, para ver a nossa derrota. A Bíblia relata que ele veio roubar, matar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida com mudança. E o Senhor está me mostrando aqui esse homem muito claro. E está me dizendo que Deus, Ele corta o laço do diabo contra a sua vida. Viu, meu querido? Isso. Deus, Ele corta o laço. Olha, Deus está falando aqui no meu coração, meu filho. Diz para ele que eu já dei ele muitos livramentos. Ele ainda está vivo, porque Ele está aqui na palma da minha mão. Olha. O Senhor está falando aqui. Diz para ele que ele ainda está com vida, porque ele está na palma da minha mão e eu não largo ele, eu não abandono ele, por mais que ele tenha um jeito que muitas pessoas julguem, mas eu o amo e eu conheço o coração dele. O diabo estava prestes a dar uma cilada contra a sua vida, meu irmão, mas você vai contemplar o livramento de Deus para a sua vida e vai saber que o diabo vai até tentar, mas não se preocupe não. Tu estás debaixo das potentes mãos de Deus. Toma posse. Que Deus abençoe todos. Daqui a pouquinho estaremos ali em Bambuí, em nome de Jesus Cristo. E irmãos, é gostoso congregar com o pastor Leonas. Pastor Leonas, ele já congregou comigo há um tempo atrás. E hoje eu congrego com ele. É uma bênção, Deus. É uma bênção de Deus. Lá no Nova Serrana tem parece 8 igrejas. Já tem de 8 a 10 igrejas lá, irmãos. 8 igrejas só dentro da cidade. E então, a gente tem muita opção para a gente estar cá e estar lá. E tem gente que sai de um bairro até mais perto e vai ali, porque, graças a Deus, irmãos, Deus tem honrado esse homem. Estava conversando com o pastor ali. E tem honrado, Deus tem dado graça. E é uma bênção nas mãos de Deus. Uma bênção mesmo. Deus abençoe todos. E, irmãos, que o Senhor continue guardando, livrando, protegendo e abençoando essa igreja, abençoando o Bambuí, abençoando todas as igrejas aqui por perto, viu, irmãos? Amém? Que Deus abençoe todos e as palmas para o Senhor. Meus irmãos, eu quero passar uma foto da Santa Ceia, louvado seja Deus. Este voto, louvado seja Deus, para você entregar na próxima.
ceia, faça um voto com o Senhor, pede a Ele força para Deus garantir a vitória em sua vida durante esse mês. Louvado seja Deus. Para a próxima ceia, você está aqui firme e forte no nome de Jesus. Faça um voto com o Senhor. Amém, meus irmãos? Só nos resta fazer a oração da fé, mas antes eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus, ainda não faz parte deste ministério, ainda, louvado seja Deus, não levantou sua mão e reconheceu que Jesus é o seu Salvador. Se tem alguém que ouviu a palavra e quer aceitar Ele nesta tarde, louvado seja Deus, é só vir à frente para que o pastor vai fazer uma oração poderosa em seu favor. Mas louvado seja Deus, foi como a palavra foi pregada, meus irmãos. Sem Jesus, nós não tem como nós entrar no céu, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, se não passar por Ele. Então, se tiver alguém aqui nesta tarde que ainda não aceitou a Cristo, deseja dentro do seu coração aceitar Jesus, caminhar com Ele, vem aqui à frente que nós vamos orar em seu favor. Louvado seja Deus. Não se intimide, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus ele está à procura de pessoas corajosas, decididas. Eu quero servir esse Deus, eu quero andar com esse Deus, porque Ele vai dar força para continuar até Ele voltar e buscar a tua igreja. Tem alguém do lado das irmãs, tem alguém que quer aceitar esse Cristo, tem alguém do lado dos irmãos que quer aceitar Jesus? Pode vir à frente, não tem ninguém? Em nome de Jesus, que Deus ele possa conceder uma outra oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a oração da fé nesta tarde, para nós já ir embora para o nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão já deu os avisos da obra de Deus. O pastor vai dar os avisos da obra de Deus durante a semana. Pode encerrar? Só quinta-feira nós estamos aí de novo, se quiser. Quinta-feira, em nome de Jesus, venham todos para você receber a sua vitória da parte de Deus. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno, maravilhoso Pai, meu Deus querido, nesta tarde maravilhosa, nós queremos agora te agradecer, meu Deus querido, por esta grande oportunidade que o Senhor nos deu, meu Deus, de estar aqui para pedir